Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio, ok? Gostaria de compartilhar mais uma palavra com vocês, eleitos e eleitas do Cristo ressuscitado. Desde já, quero agradecer aí a todos os inscritos, ok? Todos que estão inscritos neste canal e os que não estão também, quero agradecer. Você que está se achegando, está vendo esse vídeo, se inscreva neste canal, ok? Compartilhe este vídeo e deixe o seu joinha, beleza, meus irmãos? Para fortalecer aí este canal abençoado. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra com um subordinado tema: a religião inventa o que não tem na Bíblia. É isto. A religião inventa o que não tem na Bíblia. Sério, seríssimo. Quando eu me refiro à religião, nós vemos que existem várias religiões, mas a principal religião que inventa o que não tem na Bíblia são os evangélicos. Os evangélicos, eles inventam o que não tem na Bíblia, meus irmãos. A gente tem que refutar mesmo, ok? Porque estamos aqui à defesa do Evangelho da Graça, do Cristo ressuscitado. Então nós ouvimos, né, ministrações, palavras, né, desse sistema religioso que não condiz com a Bíblia. Como que eu vou ficar dentro de uma localidade, de um local, ouvindo homens que vêm trazer uma palavra que não condiz com o que a Bíblia diz? Eu vou estar compactuando com eles. Tá entendendo, meu querido? Então não adianta você que está aí dentro dessas chamadas igrejas evangélicas. Presta atenção, Cristo está vindo de encontro com a palavra da graça para abrir o seu entendimento, para te dar entendimento a respeito da palavra do Eterno. Pare um pouco e analise o que está escrito. Quer um exemplo? Vamos começar, por exemplo, em cima dos altares, como muitos pastores, entre aspas, né, presbíteros, diáconos, obreiros, missionária, pastora e todas aí essa corja toda que se intitula, né? Porque eles próprios se intitulam um ao outro. Então nós vemos que eles têm como costume de dizer: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí eu pergunto para vocês, líderes religiosos, obreiros, aonde está escrito isso? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aonde está escrito? Vocês escreveram uma Bíblia e inventaram esta palavra? Porque eu não encontro isso na Bíblia. E você que está me ouvindo, abra sua Bíblia em João 10:10. Vamos ver se está escrito isso mesmo. Então nós vamos ver aí, o tema é o seguinte: a religião inventa o que não tem na Bíblia. Não tem isso daí na Bíblia. Vamos lá, João, livro histórico de João 10:10. Abra sua Bíblia e acompanha. Vamos ler juntos. Achou? Vamos ler. Olha o que diz. Diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Isso aqui é a palavra de Jesus, né? Quando ele fala ali sobre o título Jesus é o bom pastor. Então Jesus está ali dialogando ali com as pessoas, né? Com seus discípulos. E eu não vejo esta palavra, o diabo. Está escrito diabo na Bíblia, irmãos?
eles inventam o que não está na Bíblia ou não inventam? Não está escrito diabo, está escrito ladrão. Leia. Olha aí, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Está escrito ladrão, não é diabo. Eles se acostumaram tanto com essa palavra diabo, com este adjetivo, porque diabo não é nome, é um adjetivo. Não é nome, diabo. É um adjetivo, nós vamos chegar lá. Então nós vemos que a religião, quando eu digo a religião, principalmente as igrejas evangélicas, eles têm esse costume em dizer que o ladrão veio senão para matar. Não está escrito o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não está escrito isso na Bíblia, irmãos. Não está escrito isso. Está escrito o ladrão, não o diabo. Então esse é o primeiro ponto. Não é diabo, é ladrão. Ladrão fala de pessoas, ser humano. Está falando de ser humano e não de um diabo, um suposto diabo que vocês inventam, que não tem na Bíblia. Mas não tem local que nós vamos chegar lá. Vai até o final desse vídeo, ok? Tenha um pouco de paciência. Então o primeiro ponto é esse. Eles inventam o que não tem na Bíblia. A religião inventa o que não tem na Bíblia. Quando eu me refiro à religião, eu me refiro aos pastores, aos líderes, às chamadas pastoras, aos chamados pastores, aos chamados missionários, aos presbíteros, aos diáconos, aos obreiros. Não está escrito na Bíblia, irmãos. Outro ponto. Eles falam que, eles dizem que dízimo, os dízimos é dinheiro. Aí os pastores inventam o que não está na Bíblia. Não está isso na Bíblia, irmãos. Não está isso na Bíblia, irmãos. Olha aí. Aí eles inventam que os dízimos é em forma de dinheiro. Nunca foi isso na Bíblia, amado. Desperta, igreja. Cresce nesse conhecimento, nesse entendimento e para de ser enganado por esses cães gulosos. Abra sua Bíblia aí. Deuteronômio, capítulo 26. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Ainda eles dizem assim, a religião, os líderes dizem assim, que todo mês você tem que trazer os seus dízimos em forma de dinheiro, que é os 10%. Vamos ver se isso é verdade? Abriu aí? Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12 e 13. Vamos ler. Diz assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dás-lo-ão ao levita, aos estrangeiros, ao órfão, à viúva, para que coma. O dízimo é para comer. Você vê que não é dinheiro. Para que coma dentro das tuas portas e se fartem. Versículo 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi nenhum dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Paramos aqui. O que é que o sistema religioso diz? Que você tem que levar todo mês os seus dízimos em forma de dinheiro, que isso não é verdade. Mediante a palavra, isto não é verdade. Que você tem que levar todo mês, ok? Que se você não levar, você está roubando a Deus. Te chama ainda de ladrão, hein? Você é chamada de ladroa, de ladrão. Você, irmã, é chamada de ladrão. Se você não levar esse tal dito 10% do seu salário. Olha que mentira, que engodo que esses líderes religiosos falam. Plantam na mente das pessoas, sendo que a palavra diz que quando eles levavam os dízimos,
eles levavam 3 em 3 anos para o templo. E não era dinheiro. Olha aqui, vamos ler. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, você vê que os dízimos não era mês em mês, era 3 em 3 anos, que era levado ao templo, que é o ano dos dízimos, das Loá ao levita, ao estrangeiro, aos órfãos, às viúvas, para que coma dentro das tuas portas e se fartem. Então dízimo aqui, no tempo, quando o povo levava esses dízimos, primeiro que era alimento, segundo que era 3 em 3 anos, terceiro que esses dízimos, eles tinham quando era levado, eles eram entregados ao levita, que cuidava do templo, era para os estrangeiros, quando vinha, eles tinham como obrigação alimentar os estrangeiros, e era para as viúvas, os órfãos. Esse dízimos era para eles, e não era forma em dinheiro, amados. Então esse é outro ponto, aonde o sistema engana as pessoas. Então nós vemos que a religião tenta ou inventa o que não tem na Bíblia. Dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia. Esse é o ponto-chave também. Já está terminando este vídeo, amados, mas é só uma saudação para você ver o que os líderes religiosos fazem, o que essa religião faz com o eleito de Deus. Esse é o segundo ponto. Inventa o que não tem na Bíblia, não é dinheiro. E era 3 em 3 anos, não era mês em mês. O terceiro ponto, inventa diabo, um suposto diabo. Falam que o diabo é um ser espiritual. Vamos ler lá em João 6, 70. João capítulo 6, versículos 70 e 71. Vamos ler. Olha o que diz. 6, versículos 70 e o 71. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus, outro ponto aí, outro ponto que eles falam, o diabo, um suposto diabo que é um ser espiritual. Nunca foi. Eu faço uma pergunta: Judas era diabo? Não, amado. Por quê? Se você for ver, o nome diabo não é nome. Ou seja, a palavra diabo não é nome, é um adjetivo. É um adjetivo que, se você for ver no grego, no hebraico, você vai ver que significa acusador. Aquele que trai, calunia, caluniador. Foi o que aconteceu aqui. Judas era um diabo? Não. Mas Jesus falou assim: ó, escolhi 12, mas um de vocês é um diabo. Judas era o diabo? Não, irmãos. O que seria o diabo? A atitude dele. Diabo é aquilo que é o contrário das coisas de Deus, daquilo que é o correto, daquilo que é o certo. Isso é o diabo. E não é um ser espiritual como eles põem medo aí no povo. Desperta, igreja. Cresce no conhecimento, amados. A palavra da graça está vindo ao seu encontro para que você venha crescer e se livrar desse sistema religioso. Sai de lá, povo meu. Seja livre. Jesus Cristo nos fez livre, amado. Te chamou para ser livre, não ficar aprisionado, acorrentado. Então esse é o outro ponto, o diabo. O diabo não é um ser espiritual, nunca existiu esse suposto diabo. Nunca existiu. Nunca existiu esse suposto diabo. Meus irmãos, está terminando esse vídeo, se parar aí, deixa o seu like, ok? Fortalece aí, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, ok, meus amados? Mas vamos dar continuidade, mas se cair, um forte abraço para todos aí. Então o diabo não é um ser espiritual, nunca foi, amado. Então a religião inventa o que não tem na Bíblia. Vai no Google, procura a respeito do significado de diabo no grego, no hebraico. Você vai ver lá que é acusador.
Aquele que trai, Judas traiu. Jesus falou, escolhi 12, mas um de vós é o diabo. Que seja, um de vocês vão me trair. Esse era o diabo. O diabo é isso, não é um ser espiritual. É tudo aquilo que é o contrário, meu amado. Aquilo que acusa, não é um ser. Tá entendendo? Aquele que te acusa, aquele que te aponta, isso é um diabo. As pessoas têm medo. Queria outro ponto, porque eu não posso esquecer, em relação do dízimos. Aí vem que eles falam que se você não der os dízimos em forma de dinheiro, que isso nunca foi. Temos vídeo aí sobre dízimos, ok? Você depois dá uma procurada. Aí eles inventam o devorador. Fala que o devorador é um espírito, que se você não dá os seus 10%, esse espírito vai devorar tudo que você tem. Mentira! Mentira, devorador é inseto, amado. Era inseto, locusta. Vamos ver lá rapidamente em Joel, capítulo 2, versículo 25. Joel, capítulo 2, verso 25. Vamos ler? Vamos ler lá. Joel, capítulo 2, verso 25. Rapidamente, Joel. Eu deixei marcadinho aqui, mas... Joel 2, 25. Olha o que diz aí, amado, 2:25. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora e devoradora e destruidora e cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Esse grande exército era os insetos que Deus tinha enviado, porque o povo não estava levando os alimentos para os irmãos. Logo não levando, roubando, estava roubando a Deus, veio de levar, deu 100 milho, veio de levar, deu 1000 milho, veio de levar 100, eles levavam 50, então ele estava roubando. Deus levanta o profeta Malaquias para repreender eles. Só que Deus está falando aqui, Joel capítulo 2, verso 25, que era o exército de Deus, era o próprio Deus que enviava esses insetos. Devorador nunca foi espíritos. Devorador era inseto, foi inseto, amado. Olha aqui a palavra, assim vos restituirei. Deus ia restituir se ele se arrependesse. Os anos que foram consumidos pela locusta, isso é o devorador, era um inseto. Locusta voadora, e a devoradora, e a destruirei, e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Agora vem aí Joel 1:4, olha aí na sua Bíblia. Joel ainda no mesmo capítulo, no mesmo livro, Joel, capítulo 1, versículo 4. O que a locusta cortadora deixou, a voadora comeu. E o que a voadora deixou, a devoradora o comeu. E o que a devoradora deixou, a destruidora o comeu. Isso aqui era inseto, que era exército de Deus, tá entendendo? Aí eles pegam a religião, os pastores, os presbíteros, os obreiros dizem que é um espírito. Mentira! Então a religião, ela inventa o que não tem na Bíblia, amado. Você está entendendo, querido? Você entendeu, meu amado? Não existe esse suposto espírito chamado devorador. Não existe. Nunca existiu, amado. Diabo sendo um ser espiritual? Mentira. Vai procurar, irmão, os significados da palavra. Diabo. Tá entendendo? Vê aqui, ó. Era um grande exército de Deus. Esses insetos era o próprio Deus que enviava para castigar Israel quando roubava os dízimos. Estava deixando os irmãos lá com fome. Não estava levando o milho, o feijão, o arroz, porque dízimos era isso, alimento. Você lembra aonde eles gostam de ler tanto, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro, no caso, seria Jerusalém. Para que haja dinheiro na minha casa, está escrito isso lá, irmão. Amados, está escrito isso, irmãos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Não é dinheiro, querido. Acorda. Esses cães gulosos, esses pastores, estão arrancando a última lã das ovelhas. Lã, que eu falo, é isso aqui, ó. Não existe esses 10% em forma de dinheiro, amado. Seja livre desses cães gulosos. Ah, mas eu tenho que estar lá dentro da chamada igreja. A Bíblia diz, amado, onde estiver 2. Não precisa estar nem 3, é só 2. Eu e você aí, eu aqui.
O Senhor está em nós, amado. Não precisa estar uma multidão. Tem gente que está dentro desses alçapões, né? Alçapões, por causa da multidão. O próprio Jesus, quando esteve nas suas carnes, nos dias da sua carne, ele disse: aonde estiver dois. Não precisava estar nem três. Aonde estiver dois ou três, reunidos no nome dele, ele estaria no meio. Hoje ele está em nós. Você está entendendo? Para de seguir homens. Para de seguir mulheres. Adore a Deus, querido. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esses alçapões aí que aprisiona, que acorrenta e ainda ensina errado. Como que eu vou estar dentro de um lugar, sendo que a palavra diz, lá eles falam, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mentira, está escrito ladrão. Aí vem falando que o devorador é um espírito. Mentira, que é inseto. Aí vem falar que o dízimo era em forma de dinheiro. Mentira, era alimento. Como que eu vou estar dentro de um lugar desse que está pregando a mentira, queridos? Como que eu vou estar diante de uma localidade onde eles não pregam a verdade? Estão enganando. Eles querem é isso aqui, ó. Tá entendendo? Por isso que dão tapinha nas suas costas. Você é homem de Deus, é uma mulher de Deus. Por isso. É por isso que eles dão esses tapinhas nas costas. Te tratam assim. Porque eles querem arrancar isso aqui. Mas estão pregando o que não está na Bíblia. O tema desta mensagem é: a religião inventa o que não tem na Bíblia. E não tem mesmo. Lá está escrito ladrão. Eles falam que é diabo. Devorador diz que é um espírito. É inseto. Dízimo diz que era... eles dizem, né? Eles, os pastores, que é dinheiro. Que você tem que levar o seu dinheiro em forma... o seu dízimo em forma de dinheiro. É alimento. Já está ao contrário. Falam que é mês em mês. Aqui, no Antigo Testamento, eles levavam 3 em 3 anos. Ano em ano, eles iam para se reunir com a família e ali comer e adorar o Senhor. Mas 3 em 3 anos, eles tinham como obrigação de levar para o templo para sustentar os levitas, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Era para isso que era o dízimo. Deu para entender, queridos? A religião inventa o que não tem na Bíblia. Inventa dizendo que um diabo é um ser espiritual. Mentira. Não é. Nunca foi, nunca existiu esse suposto diabo como um ser espiritual. O diabo é tudo aquilo que te acusa. Tudo aquilo que te condena. Acusador. Aquilo que trai. Ao contrário, aquilo que é ao contrário. Isso é o diabo. Tá entendendo? Isso é diabo, meu amado. Não é um ser espiritual. Aí inventam que o inferno é um lago de fogo porque está escrito lá, eles não entendem. Eles não entendem. Sendo que, se você for ver no Google, a palavra inferno, você vai ver que vai levar para a palavra Hades. Sheol, ou Sheol, né? Tártaro, que significa sepultura. Todos nós vamos para essa sepultura. Um dia você vai morrer, querido. Chegar seu dia, o meu dia, nós vamos para esse dito de inferno, que eles chamam de lago de fogo. Mas não está escrito lá na Bíblia. Você tem que procurar saber, irmãos. A Bíblia ela não é literal em Apocalipse. Você tem que entender isso daí, meu querido. Ok? Aí dizem que Santa Ceia. Aonde está escrito isso, Santa Ceia, meu amado? Isso foi o que a religião católica inventou. E não tem isso na Bíblia. Como não ir lá em Coríntios? E Jesus, quando comeu a Santa Ceia, ele não comeu a Santa Ceia. Vamos ler lá? Livro histórico de Mateus, capítulo 26, verso 17. Você vê que não é Santa Ceia. Vamos ler. Livro histórico de Mateus, capítulo 26, verso 17. Olha o que diz. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Santa Ceia? É isso que está escrito aí na sua Bíblia?
para comeres o quê? A Páscoa, não é Santa Ceia. Você vê o que eles fazem hoje, é coisas que não existem na Bíblia, amado. Os coríntios faziam o quê? Que eles estavam inspirados nessa Páscoa. Ainda fazia tudo errado. Tudo errado, irmãos. Paulo não estava instituindo a Santa Ceia. Pelo contrário, Paulo estava exortando a igreja de Corinto. Aí hoje a igreja pega isso daí da igreja de Corinto, que a igreja de Corinto é tido como criança, como carnal. Então a igreja, entre aspas, hoje aí, chamada igreja evangélica principalmente, está inspirada numa igreja carnal, que foi a igreja de Corinto. E ali Paulo não estava instituindo uma santa ceia para a igreja. Claro que não. Então isso era chamado de festa ágape, festa do amor, a qual não tinha amor, coisa nenhuma ali. Paulo pegou e exortou aquela igreja dizendo: isso eu não vos louvo. Pode ler lá, amados. Paulo falou: isso eu não vos louvo. Sabe o que significa isso eu não vos louvo? Isso eu não aprovo. Tá com fome? Come em casa. Eles iam lá só para se embriagar. Esquecia dos pobres. Ali foi um conceito de uma ceia, de uma reunião, de uma comunhão, só que eles se embriagavam. Esquecia do seu próximo, dos seus irmãos, deixava outros com fome. Paulo não estava aprovando aquilo. Se você ler lá em Coríntios, se eu não me engano, no versículo 20, 1 Coríntios 11, 20, Paulo está falando assim, ó, não é para comer a ceia do Senhor. Não é, amado. Isso não foi constituído para nós, para mim, para você. Então você vê que a religião inventa o que não tem na Bíblia. Como que eu vou estar dentro de uma localidade que pratica algo que não está na Bíblia? Estão inventando. Paulo disse: eu não vos louvo. Outra, a Santa Ceia não foi constituída para gentios. Nós somos conhecidos como gentios. Estrangeiros. Gentios, amado. Foi para os judeus. Os gentios nem poderiam participar dessa dita Santa Ceia. E se eles fossem participar, eles tinham que circuncidar, cortar o prepúcio. Tá entendendo? Tá lá em... Vamos lá em Êxodo. Deixa eu ver aqui se eu lembro aqui. Tá em Êxodo, capítulo 12, versículo 43. Lê aí na sua Bíblia, crente. Lê aí, abençoado. Lê aí, abençoada. Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Araão: esta é a ordenança da Páscoa. Páscoa não é Santa Ceia. Essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Nenhum estrangeiro comerá dela. Por quê? Essa Páscoa era para os judeus e não os gentios. Na verdade, hoje Deus quebrou essa parede de separação. Tanto os gentios, judeus, gregos, romanos, hoje fizeram um só povo. Isso aí era uma ideia antes da cruz. Que havia os gentios, os judeus, os gregos. Está entendendo, amado? Judeus, no caso gentios, era conhecido como, que nem no caso os romanos, os gregos, era conhecido como gentios. Está entendendo? E este ato da Páscoa judaica nunca foi para os gentios. Deu para entender, querido? Então a religião inventa o que não tem na Bíblia. Não tem. A religião inventa o que não tem na Bíblia. Diz que diabo é um ser espiritual, nunca foi, nem existiu esse suposto diabo. Deu para entender? Meu querido, eu fico por aqui. Graça e paz. Deixa o seu joinha, aperta o sininho aí, nos dá uma força aí, compartilha este vídeo, ok? Estude, irmãos, estude. Temos aí vários canais, Cristiano França, que tem um ensinamento da palavra do Senhor maravilhoso, Geraldo Moraes e outros aí, ok?
Cresça nessa graça, cresça nesse conhecimento. É isso que Jesus disse quando esteve aqui nos dias da sua carne. Crescer na graça e no conhecimento. Cresça, amado. Ok? Forte abraço do seu irmão Cláudio. Graça e paz.